Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula ao vivo em 2 minutos. Em instantes, então, vamos iniciar. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula ao vivo, nosso segundo encontro ao vivo da disciplina Cálculo Diferencial Integral com uma variável. Hoje eu trago para vocês aqui tópicos selecionados da unidade 2. Lembrando que esse encontro ao vivo você pode participar, tirar suas dúvidas aqui pelo chat, mas você também pode participar depois, né, com as suas dúvidas pelo fórum de dúvidas e pela caixa de entrada. A gravação dessa aula eu vou encaminhar logo após, né, o término, já passarei para vocês o link e vocês terão acesso também à gravação e poderão posteriormente perguntar, né, qualquer dúvida sem problemas. Mas é um prazer recebê-los aqui ao vivo, muito bom estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então aqui iniciar o compartilhamento do nosso slide de aula de hoje. Já fiz a apresentação, né, no encontro número 1. Quem não teve a oportunidade de assistir o encontro número 1, está disponível também a gravação, já encaminhei para vocês. E aí vocês podem também se familiarizar com os conteúdos, né, que estão ali selecionados do tópico número 1. Eu também deixei lá para vocês os slides de aulas, né, disponíveis, os slides usados, para que vocês possam também repassá-los. E também tem para vocês, né, as datas que eu ressaltei no nosso primeiro encontro, né, as datas das nossas atividades, que é importante também que vocês deem uma atenção especial, ok? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Vamos iniciar então aqui o compartilhamento. E agora a gente tem então aqui, deixa eu colocar aqui para começar do início. E a nossa disciplina de cálculo diferencial integral. Então, já me apresentei anteriormente, deixei aqui registrado para vocês também, né, o meu percurso, minha trajetória, para que vocês pudessem conhecer um pouco. Também desejando sucesso para vocês mais uma vez, né, as datas importantes eu ressaltei no encontro anterior, falei do plano de ensino também, que está disponível lá no Canvas, vocês podem consultar para conhecer qual que é, né, o conteúdo de toda a disciplina. Também falei sobre a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Vocês sempre estão convidados a participar em alguns questionários muito importantes. Então, não deixem de participar quando recebem os convites. Vocês estarão contribuindo, né, para a melhoria contínua do curso, a excelência do curso, ok? Então, vamos falar sobre o nosso tema de aula de hoje, né, que são as derivadas, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos selecionados do nosso e-book número 1. Perdão, número 2, né? O número 1 eu fiz no encontro anterior. E hoje, então, o tópico derivadas. Vocês já ouviram falar das derivadas, né? Sabem como fazer o cálculo, né, de uma derivada. Vamos falar sobre algumas derivadas na aula de hoje, né? E qual a relação que ela tem com o limite, que foi o tópico abordado, né, no nosso encontro número 1, ok? Então, aqui, primeiramente, ó, pensando na derivada relacionando com o limite, nada mais é, né? Aqui o símbolo de derivada é f', f' de x, que representa aqui a derivada, né? Ela é, na verdade, um limite onde houve um pequeno acréscimo ali, né, no f de x, que ficou f de x mais h, e aí você subtrai pelo f de x original e divide por esse acréscimo. Considerando que esse acréscimo está tendendo a zero, essa estrutura, né, dessa pequena variação em f de x, fazendo aí a divisão por essa pequena variação tendendo a zero, né? E isso daqui nos daria o que a gente considera como sendo que é a derivada, tá? Essa é a perspectiva
da derivada como um limite, né? Mas a gente vai ver como operacionalizar, como resolver algumas derivadas, que é o que vocês vão usar mais. Mas é importante que vocês tenham essa primeira visão, que a derivada ela também pode ser representada como sendo um limite, e dá para resolver também as derivadas usando essa estrutura de limite. Só que seria bem mais trabalhoso, a gente faz algumas vezes para mostrar, mas aí depois você tem as técnicas que vão tornar mais prático todo o cálculo, todo o processo, ok? Então vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. A gente vai falar usando, né, a estrutura de limite, mas antes de falar dessa estrutura de limite, a, a derivada de uma constante aqui chamada de c, se a função for somente c, né, que seria um número qualquer real, né, pode ser 2, 3 ou qualquer número aqui, a derivada sempre será zero, tá? Quando for a derivada de um valor constante, o constante, no caso aqui, um número, né, sem as letras. Então, se for derivada de 2, vai dar zero, de 10 vai dar zero, derivada de 1000 vai dar zero, né? Qualquer número que você derive, um valor constante, ele não está acompanhado de letras, você tem que a sua derivada vai ser zero. É importante guardar isso desde o início, tá? Aí o exemplo prático, antes a gente falar da derivada com a estrutura do limite na sequência, a derivada de uma constante, não importa o valor dessa constante, né? No caso aqui a constante é 3, f de x igual a 3, sempre a sua derivada vai ser o zero, ok? Então é bem importante guardar isso, né? Aqui a gente tem só a constante, mas vai ter momentos que vocês vão ter somas ou subtrações envolvendo outras estruturas, mais a constante. Aí quando chega na hora de derivar a constante, você vai ter que sempre lembrar que vale zero, então você simplesmente, né, desconsidera aquela constante, ela deixa de existir no processo e você não coloca nada no lugar, você não precisa sempre representar o zero. O zero ele fica subentendido quando você está no processo de soma ou subtração aí, né, entre as partes. Agora, falando novamente da estrutura da nossa derivada como limite, vamos ver como podemos resolver, né, uma derivada pensando nessa ideia de limite, que houve uma pequena variação no f de x, vamos ver? Então, ó, pensando em f de x igual a x ao cubo, se eu for fazer essa derivada, né, pensando na estrutura de limite, f' de x, né, que é a representação de derivada, né, como a gente representa esse apóstrofo, né, aqui vocês estão observando, é a forma de representar a derivada, e aí representando a estrutura de limite que nós vimos anteriormente, seria o f de x, houve uma variação, essa variação aqui está sendo chamada de h, menos o f de x original, dividido por essa variação h, tendendo a zero. Então, se você aplicar, né, isso daqui para essa função específica x ao cubo, vai ficar x mais h ao cubo menos x ao cubo dividido por h. Então, você resolveria esse limite e estaria resolvendo a derivada, tá certo? E como que a gente ia resolver esse limite? Como a gente viu, né, na aula anterior, uma das formas de você resolver um limite sempre é você substituir. Se você substituir o zero aqui, você chegar num valor, né, que você consiga já o resultado, o valor que você precisa, você já obteve o valor do limite. Tem circunstâncias que você substituindo, né, o valor ao qual está tendendo, que aqui mostra tendendo a zero, você chega numa indeterminação, aí você tem que reestruturar o limite, né? Vamos então aqui ver, ó, a sequência. Nesse caso, se você substituir, se é da zero sobre zero, né, indeterminação, porque vai ficar x ao cubo menos x ao cubo, ia dar zero em cima, ia dar zero embaixo, porque o h está tendendo a zero, se é substituir o zero, zero sobre zero é indeterminação, então o caminho seria reestruturar. Para reestruturar, você pode fazer o x mais h ao cubo, que se você não lembra quanto que seria x mais h ao cubo, fazendo, né, aí já de memória, essa estrutura algébrica, você poderia também multiplicar x ao cubo, x mais h vezes x mais h vezes x mais h. 3 vezes ele mesmo, você fizesse, abrisse ali a multiplicação, x mais h vezes x mais h vezes x mais h e fizesse a distributiva, seria um caminho para você chegar no que seria realmente o x mais h ao cubo. Mas, lógico que seria trabalhoso, se você sabe de cor, né, você tem essa opção de fazer, né, se você lembra, né,
de algumas estruturas aí, de alguns polinômios, algumas estruturas que você já pode usar direto, né? Você poderia fazer aqui como a gente fez. Então, ó, essa estrutura aqui, x mais h ao cubo, é a mesma coisa que x ao cubo, mais 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, né? Então, aqui, essa parte aqui que a gente fez ao cubo, menos o x ao cubo, que já estava ali, dividido pelo h. E aí, como que vai ficar, né, na sequência? Vamos ver o que é possível eliminar, aí você vai perceber que tem partes que são semelhantes, é possível eliminar, então aqui, ó, você tinha o x ao cubo, e aqui x ao cubo negativo, já cancelou, sobrou somente essa parte aqui. E agora a gente tenta de novo, né, sempre ver o que tem em comum, se é possível cancelamento, será que é possível simplificar mais essa estrutura algébrica que nós temos agora? Vamos ver? Então, agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o quê? Em todas elas tinha o h, né? Aqui tem o h, aqui tem o h ao quadrado e aqui h ao cubo. Como o h estava em todas, eu posso colocar o h em evidência. E o que vai acontecer quando eu coloco esse h em evidência? Onde era 3x ao quadrado h, ficou só 3x ao quadrado, porque ele já está multiplicado pelo h do lado de fora. Onde era 3x h ao quadrado, por causa do h que está multiplicado do lado de fora, vai ficar só 3xh, né? Caiu a potência ao quadrado. E aqui onde era ao cubo, né? Como a gente tem o h do lado de fora, né? Ficou h ao quadrado, tá? Caiu a potência de 3 para 2. E aí, por que é vantajoso, né, reescrever desta forma? Porque eu coloquei o h aqui em evidência, porque ele estava em comum em todos, e como aqui isso já estava, né, na estrutura do limite dividido pelo h, você pode cancelar esse h com esse h, porque está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, sobra somente essa estrutura aqui entre parênteses, que seria 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. E aí, quando eu faço a substituição de novo do zero para tentar resolver o limite, que uma das principais formas, né, de tentar resolver um limite no primeiro momento, é a substituição do valor para o qual ele está tendendo. E nesse caso, ele está tendendo a zero. Então, a gente faz aqui o processo de substituição. E aí vai ficar 3 vezes zero mais 3... perdão, aqui não tem h. 3, aqui fica só 3x ao quadrado mesmo. Aqui que vai ficar 3x vezes zero, que vai dar zero, e aqui é o h ao quadrado, vai ficar zero ao quadrado. Então, aqui, como tem h, eu vou substituir o zero, vai zerar aqui, ó, por causa do zero, né? Então, não vai ter nada aqui nessa parte, porque ficou vezes zero ou zero ao quadrado. Sobrou somente 3x ao quadrado, que é a resposta do nosso limite, e que é a resposta dessa derivada, da derivada dessa função, né? A derivada do f de x igual a x ao cubo. Só que nós fizemos, então, aqui pela estrutura do limite, né, da função, quando há uma pequena variação, que é, por definição, né, como você relaciona a estrutura de uma derivada com a estrutura de um limite. Realmente, você pode fazer cada derivada como sendo um limite. Mas, vocês perceberam, né, foi trabalhoso, levou um certo tempo, então tem as regras práticas que permitirão que vocês façam as derivadas de uma maneira mais tranquila. Então, vamos ver como que é possível, né, fazer de uma maneira mais tranquila essas derivadas? Vamos, então, ver, ó. A mesma derivada que a gente acabou de chegar, né, no 3x ao quadrado, que é a derivada da função x ao cubo, como que eu poderia chegar de outra maneira? Então, eu poderia usar essa regra aqui, que a gente chama de regra do tombo. Quando eu tenho a derivada aqui de uma potência, né, eu posso subtrair 1 do expoente, e o expoente que eu tinha aqui, ele tomba aqui na frente multiplicando, né? A gente até costuma apelidar de sendo regra do tombo, essa forma de fazer a derivada. Então, quando eu tenho aqui f de x igual a x ao cubo, a derivada, né, f' de x, usando a ideia da regra do tombo, né, o 3 ele vem para frente multiplicando, então aqui fica o 3, tira 1 do expoente, então 3 menos 1, 2, ficou 3x ao quadrado. Então essa é a mesma solução que a gente acabou de chegar nos slides anteriores por meio do limite, né, quando houve ali a pequena variação no f de x. Então a gente não vai fazer sempre por limite, porque
é um caminho mais trabalhoso. É importante que você conheça, que você saiba relacionar, que é uma estrutura de limite quando você está calculando, né, uma derivada, mas é muito importante que você saiba, principalmente, aqui, usar regras práticas para você resolver várias derivadas que vão ajudar em várias situações, em vários problemas, né, que você poderá resolver, ok? Então, a regra chamada do tombo, quando você tem x elevado a n, a derivada que a gente vai chamar, né, de f' de x, ela vai ser o quê? Ó, o n tombou aqui na frente multiplicando e tirou 1 desse n do expoente. Essa é a regra geral para você aplicar e fazer a derivada, ok? Então vamos lá? Além dessa regra conhecida como a regra do tombo, tem outras regras especiais e é importante que vocês conheçam, né, algumas regras de derivação que vão ser importantes. Então aqui, por exemplo, ó, quando você tem a constante vezes uma função e você vai derivar, você pode colocar a constante vezes a derivada da função, deixa a constante à parte e faz a derivada ao lado, multiplicando. Quando você tem f de x mais g de x derivada das duas, né, que estão sendo somadas, você pode fazer separadamente a derivada da primeira mais a derivada da segunda, ok? Então, vamos aplicar essa regra da soma que a gente acabou de ver, né? A gente pode fazer, quando está somando, a derivada de cada uma separadamente, que é o que a gente tem aqui, ó. Calcule a derivada da função. A função que foi dada é 2x à quinta mais 4x ao quadrado mais 8. Então, eu vou fazer cada parte separadamente, porque aqui eu posso, quando eu estou somando e eu vou derivar tudo isso, eu posso separar e derivar cada parte, ó. Então, ficou, como a gente acabou de ver pelas regras elementares, quando eu tenho uma constante, ela pode ficar à parte, ó. Ficou a parte aqui a constante 2, vai ficar a derivada de x à quinta, ficou a parte aqui o 4, que é constante, e aqui vai ser a derivada de x ao quadrado, tá vendo aqui o apóstrofo, né, representando a derivada, e a derivada da constante aqui do 8. Lembram-se quanto que dá a derivada da constante? Se você falou zero, muito bem, né? Isso mesmo, a gente acabou de falar no começo dessa aula. Então, fazendo essa estrutura aqui, duas vezes a derivada de x à quinta, olha como que vai ficar. Pela regra do tombo, aqui o x à quinta, o 5 vem para frente multiplicando. Olha, ele está aqui, tirou 1 do expoente, então ficou 4. Aqui o 4 já estava agora do lado, né? O 4 é constante. Eu vou fazer pela regra do tombo x ao quadrado. Então, esse 2 vem para frente, é o tombo, né? Vai ficar 2. Tira 1 do expoente, como era 2, vai cair para 1. Está aqui, 2x elevado a 1. E a derivada aqui da constante, que é o 8, né? Que vai dar o zero. Agora é só uma questão de organizar, né? E multiplicar. Você tem aqui 2 vezes 5, 10. Então, ficou 10x à quarta, e aqui 4 vezes 2, 8, ficou 8x. Esse elevado a 1 você não precisa colocar, porque qualquer potência que não aparece expoente subentende-se que é 1. E aqui o zero não precisa também representar. Lembra que eu disse para vocês no começo, quando a gente falou da derivada da constante, que era zero, que na soma você não precisa representar mais, porque está subentendido que se tiver qualquer zero ali, né, você já somou, então não precisa mais. Aí você tem essa informação, 10x à quarta mais 8x, como sendo já o valor final da nossa derivada dessa função aqui, 2x à quinta mais 4x ao quadrado mais 8, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou acompanhando aqui o nosso chat. Vocês podem falar agora pelo chat ao vivo, né? No nosso encontro ao vivo, mas vocês podem depois também deixar dúvidas lá no fórum de dúvidas, na caixa de entrada, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a solução que a gente acabou de ver, né, só para reforçar aqui, né, tudo que a gente acabou de fazer, que foi os processos, né, que a gente chegou no 10x à quarta mais 8x, aqui a observação, né, que a gente usou a regra do tombo, todas as potências a gente fez aqui o tombo, trouxe aqui o n para frente, né, que era o expoente, e subtraiu 1 do expoente, foi o que a gente aplicou aqui. E todos os números constantes nós deixamos a parte na frente, né? E depois multiplicamos. Ou você já pode tombar e multiplicar automaticamente, fazer de uma vez só, tá? É assim que a gente faz as potências, essa chamada regra do tombo. Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 2, ó, calcule a derivada da função
f de x igual a x ao cubo mais 3 sobre x ao quadrado mais 6x. Então, aqui está sendo somado, né? Está separado pela soma, vamos fazer cada parte. Como que vai ficar? Então, aqui, ó, fazendo cada parte. Primeiro aqui um pequeno ajuste, né? Essa parte, como x ao quadrado está no denominador, está aqui embaixo, vai facilitar se eu levar para a parte de cima o numerador, e pela regra das potências, né, eu posso trazer para a parte de cima com expoente negativo. Sempre que eu tiver, né, qualquer valor aqui embaixo, no denominador, se eu quero ele no numerador, na parte de cima, pela regra de potência, isso aqui seria a informação com expoente negativo. Então, eu posso trazer esse x ao quadrado aqui na parte de cima com expoente negativo. Aí, reestruturando desta forma, e lembrando que quando não tem nada aqui é 1, né? Agora sim, a gente pode fazer cada parte, fazer a derivada aí dessa função, né? Que tem 3 partes aí, porque são as parcelas da soma. Então, como que vai ficar? A gente já levou aqui negativo, né? E aqui a gente sabe que tem 1. Então, aqui a primeira é só derivar, né? X ao cubo, então está representado aqui com apóstrofo. A segunda tem uma constante, que é o 3, que vai ficar na frente. Aí depois você tem aqui a derivada do x menos 2, elevado a menos 2. A constante 6 fica aqui na frente sendo multiplicada e vai ser a derivada do x elevado a 1. E agora a gente começa a fazer cada parte, né? Ó, na primeira aqui, que é a regra do tombo, o 3 vem para frente, né? Tira 1 do expoente, como era 3 no expoente, caiu para 2. Tira 1, né, do expoente, que era 3. Ficou a subtração 3 menos 1, 2. Na sequência aqui, a próxima parte da soma, né, a nossa parcela aqui, a gente tem o 3 que já era fixo, mas aí a gente faz o quê? Esse menos 2 tomba, multiplicando, ó, ficou menos 2, e aí tira 1 do expoente, ó, pessoal, atenção aqui. Como já era negativo menos 2, eu vou tirar 1 do expoente, vai ficar menos 2 com menos 1, que é menos 3, soma e conserva o sinal, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal, porque eu ia subtrair menos 1 aqui, né? Eu ia subtrair 1, então menos 2 com menos 1 vai dar menos 3, que é o que vocês estão vendo aqui. E depois, nessa última parte, o 6, que é constante, fica na frente. Aí era 1 no expoente, esse 1 tomba, fica aqui na frente. Eu não precisaria colocar esse 1 na frente, porque na frente do x, se não tem nada, você subentende que é 1. E aqui o expoente 1 menos 1, 0. Eu também não precisaria colocar x elevado a 0. Eu poderia já considerar que ficou x elevado a 0 igual a 1, já desconsideraria o x iria embora, tá? Mas aqui só para fazer o passo a passo e vocês entenderem, né, como que é o processo. Agora, a gente sempre ajeita, né, para deixar o mais simplificado possível. Então, ó, 3 vezes x ao quadrado dá o próprio 3x ao quadrado. Aqui, 3 vezes menos 2x elevado a menos 3, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, ficou menos 6x elevado a menos 3. E aqui, essa última parte, 6 vezes 1x elevado a 0. X elevado a 0, quanto que vale? Tudo que é elevado a 0 sempre vale 1, então aqui ficou 1. 6 vezes 1, 6. Ficou só o 6, a letra foi embora. E aqui na última parte, né, a gente volta a escrever, como a gente levou para cima negativo, né, o expoente aqui, a gente volta para o denominador. E se a gente volta para o denominador, como ele estava negativo, ele vai positivo. É o processo inverso do que a gente tinha feito inicialmente, só que aqui ficou menos 3, porque a gente já subtraiu 1 pela regra da derivada, então quando eu levo para o denominador agora vai ficar mais 3. E aí a gente chegou nessa solução. Deixa eu só apagar aqui que está com muita coisa escrita. Então aqui, ó, a gente tem agora, né? Deixa eu só voltar aqui a caneta. Então, a gente tem 3x ao quadrado menos 6 sobre x ao cubo, mais 6 é o resultado da derivada da função, é o f' de x, tá? É a derivada dessa função que foi dada aqui em cima, ó, no enunciado do nosso exemplo 2, ok? Então, uma dúvida, vocês podem perguntar, estou acompanhando aqui o chat, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Vamos, então, dar sequência aqui. Então, vamos fazer uma outra derivada, ó. Derive a função f de x igual a 8 raiz de x. O que apareceu de novo aqui para vocês que pode ser, né, num primeiro momento, um empecilho? Seria a raiz, né?
Então, vocês já estão acostumados a fazer pela regra do tombo, qual tipo de função? A da potência. Então, se eu transformar a raiz na potência, vai ser melhor para trabalhar. E como que a gente relaciona, né? Se eu quero converter uma raiz em potência, como que fica? Então, para converter uma raiz em potência, né? Na verdade, se você tivesse raiz enésima, né, de a elevado a m, escrevendo aqui numa linguagem geral, isso daqui seria a mesma coisa que a potência a elevado a m sobre n, onde aqui o expoente do que está dentro da raiz fica aqui no numerador e o que está no índice da raiz fica no denominador. Nesse caso aqui, como não aparece, né, a raiz quadrada aqui é 2. Aqui, como não aparece, a x é 1, então seria x elevado a meio, para converter essa raiz, né, em potência. E fica uma potência com expoente fracionário. E aí a gente faz esse processo porque a gente já está fazendo manipulação das derivadas, né, usando a derivada da função que é uma potência, e a gente está usando a regra do tombo, né? Então, olha como que ficou. 8 raiz de x, eu posso reescrever como 8 x elevado a meio, que é o que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, é uma propriedade da radiciação que permite reescrever como potência com expoente fracionário, certo? Agora eu aplico a regra do tombo e faço, né, a derivada. Vamos ver como que vai ficar? Olha aqui. Então, aqui o 8 é constante, então vai ficar 8 vezes a derivada, né, do que está aqui, o 8 elevado a meio, deixando ainda o 8 constante do lado de fora. Esse meio vem para frente, tomba multiplicando, tira 1, né, do expoente, como é meio menos 1, ficou menos meio aqui no expoente. E aí, o que a gente tem mais para fazer? Esse 8, quando eu multiplico aqui pelo meio, né? Você pode fazer direto, que vai dar 4, ou você pode imaginar aqui, né? 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Ou você poderia também fazer aqui a decimal 0,5 multiplicado por 8, que também dá 4. Tem vários caminhos possíveis. O importante é que quando você fizesse 8 vezes meio, você chegasse no 4. E aqui ficou x elevado a menos meio. Esse x elevado a menos meio, como está negativo, eu posso levar para o denominador com expoente positivo. Então, ficou 4 elevado a 4 sobre x elevado a meio. E esse x elevado a meio, pela regra aí da radiciação, né, ele equivale à raiz de x, que é o processo inverso também do que a gente havia feito, né, anteriormente, quando a gente fez a conversão, né, de uma raiz em uma potência com expoente fracionário, agora é o inverso. A potência com expoente fracionário voltou a ser uma raiz, ok? Então, o que a gente está aplicando aqui nesses passo a passo, além da regra da derivada, que é a regra do tombo que a gente aplicou aqui, a gente está aplicando algumas regras de potências e raízes, tá certo? Então, aqui já é a solução, a derivada dessa função original aqui do exemplo 3, f de x igual a 8 raiz de x é igual a 4 sobre raiz de x, esse valor final. Vamos, então, agora dar sequência. Vamos falar sobre a derivada da função exponencial. Se você tem a função exponencial com a base e, né, que é o número de Euler, esse número de Euler representado pelo e, ele tem um valor fixo, que é o 2,718 infinitas casas, né? É um número aqui que é uma dízima, né? Ele é infinito. Esse numeral e, né, tem uma regra também que a gente vai aplicar quando eu tiver a potência, né? E elevado a x. Como que vai ser a derivada? Querem ver? Ó, toda vez que eu tiver a função e elevado a x, a derivada vai ser o próprio e elevado a x, ok? Muito importante guardar a derivada dessa potência especial com a base e, porque ela é muito recorrente, né? Ela tem várias aplicações, vários exemplos que caem, né, nessa função e que depois você precisa derivar, e você precisa lembrar que é o próprio e elevado a x, ok? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. A gente tem, calcule a derivada da seguinte função. 5 elevado a x mais x à oitava sobre 2. Como aqui, mais uma vez, a gente tem a soma, a gente vai fazer as partes separadas, né, a derivada, aplicando suas respectivas regras, tá? Então, como que vai ficar? Então, ó, aqui, ó, constante 5, eu mantenho.
a derivada do e elevado a x, tá vendo aqui, ó, apóstrofo, depois eu tenho aqui o apóstrofo em cima, né? E aqui embaixo dividido pela constante. Aí vai ficar 5 vezes o quê, pessoal? Quanto que é a derivada do e elevado a x a gente acabou de ver? O próprio e elevado a x. Aqui é a regra do tombo. O 8 vai tombar, vai ficar na frente multiplicando, tira 1 do expoente, o expoente é 8, caiu para 7. A constante 2 que eu estou dividindo continua ali. Aí agora eu vou ter o quê? 5 vezes e elevado a x, 5 elevado a x, só muda a forma de representar tirando os parênteses para indicar que você já fez a multiplicação. E depois aqui também a gente divide o 8 pelo 2, vai dar o 4. E a gente também tira os parênteses, né? Porque já é o resultado, já foi feita a operação. Ficou 4x a sétima, tá? Então essa é a informação final, é o resultado, né, que representa a derivada dessa função aqui que foi dada no exemplo 4, ok? Pessoal, dúvidas, podem perguntar, no chat eu estou acompanhando, podem também mandar mensagens lá pelo fórum de dúvidas ou a caixa de entrada, tá certo? Vamos lá, então? Então, aqui, vamos falar sobre a derivada da função logarítmica. É uma outra função especial, se você tiver f de x igual a ln de x, aqui ln de x é logaritmo neperiano, é o logaritmo na base e, que é aquele número de Euler que estava como base da potência, que é o e, aquele número especial que eu acabei de mostrar, só que aquele é a base do logaritmo, é o ln, logaritmo neperiano. Toda vez que você tiver o ln, qual que vai ser a derivada dele? A derivada vai ser 1 sobre x, então você tem que guardar também essa derivada especial. Vamos lá? Essas derivadas especiais dariam para resolver pelo limite também, que a gente viu no começo dessa aula, mas como eu disse, né, fazer todas pelo limite seria muito trabalhoso, e a gente está operacionalizando o processo para que vocês tenham, né, como fazer rapidamente depois, né, quando você precisa resolver um problema que cai numa derivada, uma função que você precisa derivar, então você possa ter aí como se deriva as principais funções para que você possa aplicar e operacionalizar de uma forma prática, ok? Então vamos lá. Outra função especial para você guardar também é a derivada das funções trigonométricas. Aqui eu trago especialmente o f de x igual a seno de x. Toda vez que você tiver f de x igual a seno de x, quanto que vai valer a derivada? O f' de x, ó, que é o apóstrofo, f' de x vai ser cosseno de x, ok? Então, aqui, ó, vamos fazer mais um exemplo. Ó. Calcule a derivada da função 5 seno de x, x à sexta sobre 2, mais 4 logaritmo de x. Então, a gente tem a soma que está separando as partes aqui, as parcelas, né? Então, você vai fazer cada uma, né? Cada parte de acordo com a sua respectiva regra. As regras que a gente acabou de ver agora, né? Vamos aplicar, então, ó. Vai ficar assim. Quais são as regras que a gente acabou de ver? Logaritmo neperiano vai ser a derivada 1 sobre x. Logaritmo de seno é o quê? Cosseno. Então, resolvendo essa função, o sin, que é constante, ele fica ali. Vai ficar seno de x aqui, a derivada, tá vendo o apóstrofo? Ó. X à sexta, né? Eu vou derivar, vou aplicar a regra do tombo, dividido pelo 2, que aqui tinha uma constante. E o 4 vezes aqui, eu vou deixar o 4, que é constante à parte, e vou fazer a derivada do logaritmo aqui entre parênteses. Vai ficar então assim, ó. 5 vezes, aqui onde eu vou derivar o seno, vai dar cosseno. A regra do tombo aqui, o 6 vem na frente, então vai ficar 6, tira um do expoente, que era 6, caiu para 5, o 2, que é a constante, fica aqui embaixo. O 4, que é a constante, que continua. A derivada do logaritmo, que a gente acabou de ver aqui em cima, ó, 1 sobre x. Agora é só ver se tem como ajeitar, né? Mas, se não tiver aqui, a gente para. Na verdade, aqui o que daria para ajeitar é tirar os parênteses, né? Eu poderia deixar 5 cosseno x. Aqui eu também poderia dividir o 6 pelo 2, ia ficar aqui 3x à quinta. Era o que dava para fazer para simplificar mais. 3x à quinta sobre 2. Aqui eu poderia deixar. Aqui eu poderia só escrever 5 cosseno x, sem os parênteses. E aqui eu poderia também escrever só 4 vezes 1, 4, e ficar 4 sobre x. Seria uma forma de escrever, né, mais simplificada, já dividindo aqui o 6 pelo 2, que deu 3, né?
Perdão, aqui eu terminei deixando 2 embaixo, eu já dividi, não precisa, tá? Deixa eu só corrigir esse detalhe. Aqui, tira esse 2 aqui embaixo, porque ele não tem mais o 2, porque eu já dividi, né? Perdão, então já corrigi. Então ficou, ó, 6 por 2, 3, né? O 2 não precisa aparecer mais embaixo, porque eu já dividi o 6 pelo 2. Aí ficou 3x à quinta. Aqui o 5 vezes o cosseno, 5 cosseno x. O 6 por 2, 3, 3x à quinta. E aqui o 4 vezes 1, 4. Ficou 4 sobre x. Essa seria a forma mais simplificada da solução aqui que você está vendo em vermelho. Se você não escreve a forma mais simplificada, será que está errado? Não, não é que esteja errado. Mas se o objetivo é ver se você conseguia aplicar a técnica numa atividade, perfeito, você não simplificou, mas você aplicou, você sabe fazer aquela derivada. Mas como você muitas vezes precisa, às vezes, até chegar numa alternativa, numa solução final, e essa solução final, muitas vezes, ela já passou por todas as simplificações, é importante que você saiba simplificar o máximo possível para identificar a alternativa correta. Então, pessoal, tem vários vídeos, eu indiquei a playlist para vocês lá, com vários vídeos, né, de cálculo diferencial integral, funções, que traz vídeos de limite, derivadas, eu compartilhei com vocês. Vocês podem encontrar direto, né, no canal youtube.com matemática em um clique, na lista de cálculo diferencial integral, que é a playlist que eu montei para vocês, mas eu também estou sempre indicando o link para vocês acessarem direto nos avisos, tá bom? São vídeos muito importantes que vão complementar a aprendizagem. Então, pessoal, muito obrigado pela presença na aula de hoje, e as datas, pessoal, das atividades, fiquem atentos, né? Quem fez a primeira vez, né, qualquer uma das atividades não atingiu a nota máxima, tem direito da segunda tentativa, desde que dentro do prazo. E é bom, lógico, sempre repensar, né, não fazer logo na sequência a segunda tentativa, estudar um pouco mais. As que são dissertativas eu estou corrigindo, né, e já estou mandando as notas. Se a nota não foi máxima, que era 1 ponto, você pode refazer também, tem direito a uma segunda tentativa, tá certo? Então, é um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Qualquer dúvida, deixa eu ver aqui no chat se vocês colocaram alguma coisa. Não tem problema. Vocês podem também, né, acessar lá no Canvas o tempo inteiro, fórum de dúvidas, e também podem falar pela caixa de entrada, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Muito obrigado para quem está assistindo depois, né, a gravação. Ótimos estudos, forte abraço, até a próxima.